Fala agora de outro assunto, um assunto da semana, que é a questão da aprovação do PL da dosimetria pelo Senado. O projeto, como temos informado aqui, reduz as penas para os condenados pelos atos do 8 de janeiro, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelo STF. Reforço a você que o projeto ainda vai passar pela análise do presidente Lula. Para nossa conversa sobre esse tema, eu chamo nossa repórter Camila Xavier, que esteve ontem no Congresso e acompanhou toda essa movimentação. Camila, muito boa tarde. Esteve ontem no Congresso, está hoje no Congresso. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu estava aqui ontem acompanhando essa votação, assistindo tudo de perto e foi aprovado o PL da dosimetria por 48 votos a favor e 25 contra. Mais cedo, esse projeto passou pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde também foi aprovado depois de um pedido de vista, ou seja, os senadores pediram um pouco mais de tempo para analisar a matéria, tiveram 4 horas e aí depois foi aprovado. O projeto acabou passando com uma emenda do senador Sérgio Moro que limitava essa redução de penas aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, aos atos golpistas. Isso porque a análise dos senadores e das suas equipes identificou que o projeto, como tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, poderia abranger outros crimes comuns. Então, no final das contas, o projeto foi aprovado com essa alteração e alguns outros ajustes menores de texto. Essa emenda de Sérgio Moro causou certa discordância, isso porque alguns senadores entenderam que essa era uma alteração de mérito, de conteúdo, e outros entendiam que era uma alteração de texto. Lá na CCJ, os senadores chegaram a votar sobre isso para fechar esse entendimento, se era de fato uma alteração de texto ou de conteúdo, e eles entenderam que era uma alteração de texto. E por que isso faz diferença? Porque os senadores não queriam que esse texto voltasse para a Câmara dos Deputados. Eles queriam que, uma vez aprovado lá no Senado, fosse direto para a sanção presidencial. E foi o que aconteceu, Neila. Agora o projeto segue para a sanção do presidente Lula. Ele que tem agora 15 dias úteis para aprovar esse projeto, o que deve então acontecer só durante o recesso parlamentar. Mas a gente fica acompanhando quais serão os próximos passos, até porque a expectativa é que o presidente Lula não aprove esse projeto, vete essa redução de penas para Jair Bolsonaro, aliados e também outros participantes do 8 de janeiro. Camila, os bolsonaristas já estão de olho em Lula, né? Caso haja veto ao projeto, haverá reação? Sim, Neila, a expectativa é de que haja reação. Primeiro, existe a possibilidade, depois de o presidente Lula, caso ele de fato vete esse projeto, o Congresso Nacional, tanto deputados e senadores, tem como, em uma sessão conjunta do Congresso, derrubar esse veto. Então, tem senadores que já trabalham com essa possibilidade. Eles falam que, caso fosse vetado, eles vão trabalhar para que o veto seja derrubado, mas uma das frentes, inclusive, que a coluna do Igor Gadelha apurou, que a oposição vem trabalhando, caso o presidente Lula vete, eles vão apostar em acirrar esse discurso contra o presidente Lula, dizendo que ele foi contra a redução das penas para pessoas comuns, pessoas que participaram do 8 de janeiro. Inclusive, eles querem relembrar uma oportunidade em que o presidente Lula se reuniu com parlamentares do PDT e, nesse encontro, ele teria indicado que não seria contrário a uma redução de penas. Então, eles querem retomar também esse posicionamento do presidente Lula há tempos atrás para tentar pressioná-lo para que ele não vete esse texto. Essa vai ser a estratégia utilizada pela oposição, por enquanto, mas a expectativa é essa mesma, Neila, de que o presidente vete esse projeto, mas o Palácio do Planalto analisa os cenários, inclusive a opinião pública, em relação à aprovação dessa redução de penas. Muito bem, a gente segue acompanhando. Deixaram, né, na mão do presidente Lula, ele que deve vetar ou sancionar isso no meio do recesso parlamentar, como disse a Camila, ou seja, vai levar um tempinho para a gente saber o futuro que ainda é incerto do PL da dosimetria. Camila, muito obrigada, bom trabalho para você aí no Congresso.